Boa noite. Segunda-feira, dia 13 de fevereiro do ano de 2023, Centro Espírita Maria Madalena. Estamos reunidos para mais um estudo em nossa casa, já contando com alguns irmãos conectados conosco, assistindo de casa, a Juraci, a Márcia Cristina, o Luiz Carlos, a Sônia, a Rosana e a Rejane. E aqui da casa, nos preparando para mais uma noite de estudo com a nossa irmã Giovana Nunes. Lembrando que estamos próximos aí do Carnaval e teremos atividade essa semana até a quarta-feira. Na sexta-feira não teremos atividade e retornaremos na sexta-feira após o Carnaval. O Jorge também já está conectado conosco. Que ótimo. Então, dona Giovana Nunes, vamos trabalhar, dona Giovana? Vamos trabalhar. Que bom. Então, vamos aí às nossas atividades, fazendo a nossa prece inicial. Agradecemos ao Senhor da vida. Fazendo a nossa prece inicial e depois seguindo com o nosso estudo hoje do céu e o inferno, né? Gostaria de fazer a prece inicial. Pois não? Você vai fazer? Você, filho. Quer fazer? Não, pode fazer. Quer que eu faça? Faço. Pai de infinita misericórdia, somos os teus filhos angustiados e aflitos, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei no decorrer da jornada. Aqui estamos a pedir amparo e proteção, alívio para os males que nos afligem, fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança de que possamos superar os momentos difíceis que a humanidade está vivendo. Tem compaixão, Pai, de misericórdia dos doentes do corpo e do espírito, que eles possam lutar pela sua cura. Tem compaixão daqueles que enveredaram pelo caminho do vício e do crime, que eles possam sentir, perceber, pela tua presença junto a eles, constante, de que nada está perdido. Aquele que cai pode levantar-se e seguir o reto caminho da vida. Que a tua luz, teu poder, o teu amor possa penetrar os corações dos homens de poder, principalmente dos governos, daqueles que fazem e aprovam as leis, daqueles que trabalham em prol das comunidades. Pai, há muito sofrimento sobre a face da terra que poderia ser mitigado e, de repente, nem acontecer se cada um tivesse consciência do dever e dos compromissos assumidos, quando receberam essa valiosa oportunidade de recomeçar uma outra existência. Abençoa os nossos propósitos, que os nossos amigos espirituais e os mentores da casa nos amparem, nos inspire, e que possamos levar aos nossos irmãos que estão sintonizados conosco e a todos aqueles que estão distantes fisicamente, mas que estão nas nossas preocupações, nos nossos pensamentos, votos de progresso, superação e muita paz. Como diz o nosso querido franciscano, paz e bem para todos. É muito bom retornar ao trabalho, encontrar vocês, queridos amigos, irmãos desta casa.
estamos dando continuidade ao nosso trabalho de estudo, ou seja, uma recapitulação, que essa parte que nós estamos tratando, do terceiro livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ele é um histórico desde os inícios das religiões, né, das questões religiosas. Então, é a parte histórica bastante dissertativa. Tem muita definição, muita repetição de conceitos, muitas comparações. E eu estava comentando com o Astrogildo que a gente parte de um princípio de que a maioria de nós veio da religião católica, né? Eu, por exemplo, não era a Bíblia, era a História Sagrada. A História Sagrada era um livro grosso que tinha o primeiro, o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós estamos fazendo uma recapitulação de coisas que a gente ouviu, né? Agora, não sei como é que está a orientação das famílias. As famílias, antigamente, as crianças aprendiam a orar em casa, começavam os primeiros aprendizados religiosos em casa, aos 4, 5, 6 anos, porque a escola, o básico, que hoje é diferente, a criança só entrava para a escola nos 7 anos de idade. Né? Antes dos 7 anos, a criança não podia ir para a escola. Não se falava nem creche, nem nada disso não existia. Isso estou falando do meu tempo. Mas não é tão difícil fazer uma regressão assim, básica, bem rápida, dos costumes, né, das épocas, das diversas épocas. Agora, nessa época moderna que nós adentramos, estão mais aceleradas, as coisas estão mais dinâmicas. É preciso tomar um fôlego, respirar, para poder a gente correr atrás daquilo que acontece no mundo, né? Hoje acontece, amanhã já mudou, e todo dia tem uma informação nova. Então, nós estamos na primeira parte do capítulo 4, que trata exatamente do inferno. Nós já falamos do céu, os conceitos, né, que os antigos tiveram do céu e que veio progredindo de acordo com a progressão também das religiões, inclusive a própria Igreja Católica. Hoje, a gente tem uma visão, eu que frequento a Igreja Católica ainda, uma vez ou outra, a gente ouve uma linguagem muito parecida com a linguagem do Espiritismo. A gente ouve falar em espírito, a gente ouve falar em encarnação na igreja. E eu ouço o sermão, né, e o comentário dos sermãos, e estou familiarizada com a nova igreja. Eu não sei detalhes da nova liturgia, mas também gosto de acompanhar, saber o que está acontecendo, porque eu sou fanzoca do Papa Francisco. Então, vamos dar início à nossa... Vou fazer uma leitura mais ou menos corrida. O Astrogildo está ali de sentinela. Qualquer coisa a gente pode dar alguma explicaçãozinha, que eu acho que todo mundo... Ninguém desconhece completamente o assunto que nós vamos tratar. Então, vamos falar da intuição das penas futuras. No item 1, nos informa que, desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz conforme o mal ou o bem praticados. Aí continua nesse conceito. As penas e recompensas são reflexo dos instintos predominantes. Dominado pela matéria, o homem não pode perfeitamente a espiritualidade, a ligação muito grande com a matéria, não com a matéria e com o corpo físico. Nós achamos que... Imaginando
futuros, um quadro mais material, não compreendendo senão o que vê, moldou seu futuro pelo presente. Não é senão um reflexo dos males. O mal pode esperar futuro bem, né? Ainda que mais tarde eu levaria o mundo dos materiais. E assim, de certa forma, elas se assemelham. Era o pagão. Não há uma grande do cristão. O pagão, descrito pelos poetas, né, os poetas, como e mais detalhado. E numerosas analogias, ou seja, semelhanças. Ambos têm o fogo material como base de tormentos. Os cristãos exageraram um pouco alguns pontos do inferno dos pagãos. Item 4. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, que é Satã, ou Satanás. Com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe competia, que lhe coopera em partilha. Era dividido, né, por administrações, como é a nossa vida material. Sem ser mal, retinha em seus domínios que havia praticado o mal, mas não induzia os homens ao pecado. Satã, no entanto, recrutava vítimas por toda parte e regozijava-se em atormentá-los, com uma legião de demônios forçado a revolvê-los no fogo. Já se tem discutido sobre a natureza desse fogo que queima e não consome as vítimas. Um fogo comparado com o betume, lembra o betume? Item 5. Segundo letras do Evangelho, aí a gente já passa para o nosso conhecimento. Segundo as letras do Evangelho, mas isso ainda no Antigo Testamento, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Como nós temos a referência de Judas Iscariote, né? A Bíblia nos narra, o Evangelho nos narra que Jesus desceu às zonas infernais, a gente agora chama de zonas infernais, para resgatar Judas. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. A Terra para eles era o centro do universo. As noções de futuro não podiam ir além de seus conhecimentos limitados. Jesus encontra-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas. Nós sabemos que Jesus não pôde dizer todas as coisas que ele tinha para nos dizer. Daí, prometer um novo ensinamento através do Consolador prometido. Então, Jesus ensinava, inclusive, por meio de exemplos de parábolas, para que fosse entendido. Jesus, pois, conta-se na impossibilidade de os iniciar na verdadeira estado das coisas. Ele limitou-se a falar
vagamente dos castigos reservados aos culpados. Cuidado com as palavras castigo. Não existe outra palavra, mas a gente sabe que castigo não existe. Existe compensas e pagamentos de dívidas, recompensas e pagamentos de dívidas. Sem referir-se jamais, Jesus nunca se referiu a suplícios corporais, que constituíram para os cristãos artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagãos se perpetuaram através dos nossos dias. Item 7. Localizados no céu e o inferno. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita ou o sofrimento absoluto. O purgatório seria apenas uma posição intermediária entre o céu e o inferno, passageira. E ao sair do purgatório, as almas passariam, sem transição, à mansão dos justos. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. As coisas não são bem assim dentro desses limites. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do Pai. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. No item 8 se fala dos limites. É verdade que a Igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Mas também, não tendo feito bem, não houve oportunidade, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos chamados limbos. Diz-nos a Igreja que, nesta situação, jamais definida, o que significava, na qual não se sofreu também, não gozam da bem-aventurança. Apesar de não sofrer, também não gozam da bem-aventurança. Ficam espíritos perdidos no espaço. A cada um, segundo as suas obras, dizia Jesus. Quer dizer, faz o bem, recebe o bem, faz o mal, recebe o mal. E tampouco a cada um segundo a sua obra. E, nesse caso, não pode estar as crianças, o selvagem, ou tampouco aquele que não foi esclarecido, ou os ignorantes. Eu fico um pouquinho incomodada quando, nessas definições antigas das religiões, se cita o selvagem, né? Porque os selvagens ou os povos primitivos é um caso à parte. Quadro do inferno pagão. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase que exclusivamente pela narrativa dos poetas Homero e Virgílio. Nós somos o nosso coleguinha conhecido da história. Homero foi o das Ilíadas? Não, né? Acho que não. Homero e Virgílio. Dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as formas das narrativas. A descrição de Fénelon e Telêmaco, posto que hauridas ou recolhidas na mesma fonte quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prova. Quer dizer, a escrita em prosa, né? A escrita corrente, porque a poesia goza de algumas exceções
no português. A poesia tem umas limitações diferentes da escrita em prosa. A descrição de Fênero e Telêmaco, posto que é da mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa, descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares. Preocuparem-se principalmente em ressaltar o gênero de sofrimento dos culpados. Eu aqui encontrei uma falhinha no livro, que no outro parágrafo, quando ele fala em Telêmaco, ele fala no Telêmaco. E depois, no parágrafo seguinte, cita Telêmaco como sendo uma entidade. E vem agora. Ao entrar Telêmaco no inferno, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é? Perguntava-lhe a vossa desgraça. Quem fostes na terra? Nabofarzã, responde a sombra, rei da soberana Babilônia. Ao ouvir meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar. Jamais alguém ousou contrariar-me. Era um tirano. Sem que de pronto não fosse punido, e nada mais sou atualmente. A minha memória horroriza a minha própria família, enquanto aqui embaixo sofro horríveis suplícios. Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, diz-lhe: Éreis vós felizes durante o vosso reinado? Não, respondeu o babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, o menor intervalo da razão e calma ser-me-ia extremamente amargo. Ele não queria pensar. Assim falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime. Pusilânime é covarde. Desabituado em suportar qualquer desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem aos seus funerais. Era comum, né? No Egito, aqueles que construíam a pirâmide eram enterrados junto com o caixão do faraó. Mercúrio, que é uma outra entidade que adentrou o inferno junto com Telêmaco, cadê? Deixa eu me achar aqui. Mercúrio entregara a homenagem. Qualquer desgraça, Mercúrio os entregara a Caronte. Caronte era um torturador com o seu rei. Os escravos estavam com o seu rei, mas otorgando-lhe poder absoluto sobre esse rei, a quem tinham servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Naborzapazã, que retinham encadeado, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-lhe uma: não éramos nós homens iguais a ti? Insensato que eras, julgavas-te, por acaso, um Deus a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens?
Outra sombra, outro escravo dizia: tinhas razão em não querer que por homem te houvesse tomado, porque, na verdade, eras um monstro desumano, este reduzido a escravo de teus escravos. A justiça dos deuses tarda, mas não falha, porque os pagãos eram politeístas. Este, pois, reduzido a escravo de teus escravos, a justiça dos deuses tarda, mas não falha. A estas frases duras, Nabofarvã jogava-se por terra, arrancando os cabelos. Mas Caronte instigava os escravos. Caronte era o dos que tomavam conta dos que estavam lá sofrendo no inferno. Arrastem-no pela corrente, levantam-no contra a sua vontade. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, uma outra entidade. Entra sem medo neste Báratron. Procurei o dicionário Báratron, não encontrei que meu dicionário é de estudante. Aí notou muitos ímpios, hipócritas, que, simulando amar a religião, pessoas que fazem uso da religião, dela se serviam como pretexto para satisfazerem suas ambições e zombarem dos crédulos, os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom considerado pelos deuses. Eram punidos como os mais celerados de todos os homens. Filhos que haviam degolado seus pais, esposas que mancharam as mãos com o sangue de seus maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que os hipócritas. Os 3 juízes infernais assim o queriam. Por esta razão, os hipócritas não se contentam em ser maus como os demais ímpios, porém querem passar por bons e concorrerem por sua falsa virtude para a descrença, colaborarem para a descrença e corrupção da verdade, deturpar a verdade. Isso é uma coisa muito séria. Perto deste, outros homens aparecem que vulgarmente se julgam isentos de culpa. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram enodoar a mais pura virtude das coisas, sem as conhecer a fundo. Prejudicaram, por isso, a reputação de inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes: quais os seus crimes? O condenado, tomando a palavra, exclamava: nunca fiz mal algum. Todo o meu prazer era praticar o bem. Minos é um outro personagem do inferno. Então lhe disse: nenhuma ocasião se te fez, nenhuma acusação se te fez quanto aos homens, porém, estes menos não devia menos aos homens do que aos deuses. Eles bajulavam mais aos homens do que aos deuses, então ficavam devendo aos deuses.
Foste a tua própria divindade, aqueles que se adoram, né? Os narcisistas. Mas os deuses que tudo fizeram não podem renunciar aos seus direitos. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração. Este, pois, agora, para sempre, separado dos homens aos quais querias agradar. Este só contigo mesmo. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida. Não julgando os homens, o vício e a virtude serão, pelo que lhes agrada ou os incomoda, cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando, muitas vezes, o que eles admiravam e outras vezes justificando o que condenavam. A essas palavras, o filósofo Telêmaco e o outro são 3 filósofos. Perdi. A estas palavras, o filósofo, como que ferido, como um raio, mal podia suster-se. A visão do próprio coração, inimigo dos demais, promove-lhe grandes suplícios. Opera-se uma revolução radical em todo o seu ser interno, como se lhe revolvessem as entranhas. Não encontra apoio no coração. A consciência, que tão agradável lhe fora, revoltava-se contra ele, incriminando-lhe amargamente. As fúrias, que são os assistentes dos demônios, não o atormentaram bastante. Bastava-lhe o terem entregue a si mesmo, abandoná-los à própria sorte, para que expie pelo coração a vingança dos deveres desprezados. Tudo que amava se lhe torna odioso como fonte de seus males infindáveis. Murmura consigo: todos os meus passos foram treslocados. A minha sabedoria não passava de loucura. A minha virtude não era senão orgulho. Impiedoso e cego, eu era, enfim, o meu ídolo. Finalmente reconheceu Telêmaco os reis condenados por abuso de poder. Bom, abuso de poder tem condenação. De um lado, vingadora, Fúria apresentava-lhes um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios e dos seus atos. De outro lado, outra Fúria lhe repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhe dispensavam em vida. Outro espelho mostrava-lhe em que se viram, tais como a lisonja os pintava. Da oposição dos 2 quadros, da antítese ou oposição dos 2 quadros, brotava o suplício do amor próprio. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padeciam, ouvem-se os gemidos dos agoniados. Nada os cercava que não os repelisse, e contradiga e confunda em contraste com o que supunham na vida, o que achavam que era em vida, totalmente equivocados, zombando dos homens, convicto de que tudo era feito para servi-los. Aí viu Telêmaco, pálido, semblante hediondo e consternado. Negra tristeza é essa que consome estes criminosos horrorizados de si próprios, sem poder delas despojar-se, como da própria natureza. Não tem outro castigo senão as suas faltas,
que não as mesmas faltas cometidas em vida. Vêem-se na plenitude da sua enormidade, apresentando-se-lhe sob a forma de aspectos horríveis que os perseguem constantemente, procurando eximir-se a essa perseguição, buscam a morte mais potente do que a morte por que passaram. Esses reis lastimavam reciprocamente a cegueira. Dizia um ao outro que fora seu filho: não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasse os males ocorridos por negligências minhas? Ah, desgraçado pai, dizia o filho, foste vós que me perdeste. Foi o vosso exemplo que me inspirou o fausto, o orgulho, a crueldade para com os homens. Habituei-me a pregar a lisonja e os prazeres. Acredito que os homens eram para os reis o que os cavalos e os outros animais de carga são para aqueles que se consideram enquanto proporcionam serviços e comodidades, e os desprezam quando não servem mais. Acreditei-o, e foste vós que mo fizeste crer, sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. Todos os crimes dos povos provenientes da desídia, da inobservância da lei, eram imputados aos reis, que não deve reinar senão para que as leis exerçam o seu ministério. Todos aqueles que estão no poder estão ali, eleitos por aqueles que os elegeram para cumprir a lei. Isto era antigamente, era na Idade Média, era na Idade Moderna e é ainda hoje. Isso nos traz ao nosso futuro, ao nosso presente, né? A responsabilidade daqueles que têm o poder na mão, daqueles que têm a condição de, sem sacrifício nenhum, há homens que, sem sacrifício nenhum, podem abrir fábricas, abrir frentes de trabalho, abrir indústrias, né, serviços, fazer 1000 coisas que dê serviço para os homens, para que os homens possam desenvolver inteligência e progredir, porque é para isso que nós estamos. Trabalhar e progredir. Através do trabalho, nós somos, às vezes, obrigados a estudar. Quando nós nos candidatamos a um trabalho e não temos a competência suficiente para dar conta de todos os deveres que esse trabalho nos delega, nós buscamos estudar, né? Aquele que trabalha e aquele que estuda está sempre procurando fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso de implementação, um doutorado, um mestrado. Então, a nossa tarefa é sempre procurar o progresso, o trabalho faz parte das leis deixadas por Deus para o homem desde que o mundo começou. Desde os primeiros homens, sempre foi determinado para os homens conseguir a manutenção da sua vida e da sua família e daqueles que estão sobre a sua responsabilidade e a sua guarda, isso começando na família, se estendendo pela vizinhança, se estendendo pelo nosso ambiente de trabalho, pela coletividade, a nossa obrigação de contribuir para o progresso. Porque quando nós contribuímos para o progresso do outro, nós primeiro contribuímos, nós não podemos dar aquilo que não tem. Então, para dar ao outro o conhecimento, o aperfeiçoamento, o treinamento, nós temos que primeiro nos preparar, nos treinar para que possamos passar para os outros
aquilo que nós aprendemos. Acredito que não ficou grandes coisas obscuras, a não ser alguns tropeços da leitora, que parou, a gente, quando para, e a gente retoma, a gente sente algumas vacilações, alguns tropeços no estudo. O estudo não sai tão fluido conforme. Eu reli, já estava escrito desde antes do recesso, e aí eu reli e estava na ponta da língua. Agora, se tiver alguma questão a perguntar, prece para toda a minha família. O Luiz Carlos Nascimento tem uma preocupação com a família dele. Ele faz um comentário aqui. A Igreja Católica ensinava que existia o céu, o inferno e o purgatório, né? Essa diferença, né, de estágios, de aprendizado, vamos colocar assim. O céu estava em cima e o inferno algumas crenças até diziam que o inferno era no centro da Terra, né? No fundo da Terra havia zonas infernais. A gente não sabe, hoje nós sabemos pela clareza, pela objetividade da doutrina espírita, que o céu e o inferno não é um lugar circunscrito. E nós sabemos também, pelo ensinamento da doutrina espírita, que nós podemos começar a realizar agora, aqui, os nossos céus. Nós não vamos alcançar um céu ao chegarmos, né, lá ao final da jornada e atravessarmos o grande rio da vida e despertarmos. Nós não vamos conquistar um céu que não tivemos começado a construir aqui. Aqui é que nós começamos a construir as nossas possibilidades quando atravessamos lá, né? Tudo que é mais sagrado não me deixe passar fome com meus filhos. Eu sou sozinha para criar eles, são os filhos empregados. Você é uma pessoa que se apresenta que está desesperada, mas, infelizmente, nós não sabemos quem é, não conhecemos e não temos alguém como me ajude. Participar, né? Porque do jeito que as coisas estão, está difícil da gente simplesmente acolher esse tipo de pedido. Tá? Peço desculpa à minha irmã Fabíola, mas nós a pessoa não pode deixar um telefone para a gente saber. Dá o CPF. Não, deixou um CPF apenas para que se faça Pix direto para ela, mas nós, infelizmente, não podemos. Fabíola. Moro de aluguel num cômodo barato, não temos nada. Fabíola, você tem o nosso telefone de WhatsApp, você entra em contato conosco. Essa noite pensei em tirar a minha vida. Para que a gente possa conversar e verificar alguma possibilidade, tá? Mas não, esse aqui não é o caminho para nós tratarmos essa questão. Por favor, você tem não deve ter celular, né? E coloca, entra em contato conosco. Porque Munhoz não tem como pegar. Ela consegue entrar na internet por aqui? A Munhoz tem como pegar alguma informação? Não, ela tem que dar alguma forma de contato para a gente. A gente não tem como entrar em contato com ela. Tá? A gente não sabe nem se é aqui, se é no Rio, né? Da outra vez que ela se manifestou, parecia ser de São Paulo. Ela já se manifestou outra vez? Já, no passado. Tá, Fabíola, veja o nosso WhatsApp, o e-mail, manda a mensagem para a gente, que a gente tenta ver. Foi bloqueado. Tá? Eu agora bloqueei. Tá? A gente soubesse onde era, poderia mobilizar alguma ajuda. Vamos prosseguindo aqui com o nosso estudo.
realmente nós estamos vivendo um momento muito complicado, em que nós somos obrigados a tomar cuidado, né, com as nossos envolvimentos, que a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo. A pessoa se Pensou em tirar a manifesta, dá um vida. número de Pensou em tirar a vida. para a gente mandar dinheiro quando a gente não sabe de que se trata. Então, precisamos de mais informações, tá? E esse não Que é ela o canal para isso. procure as igrejas católicas estão com programa de... As igrejas católicas estão com programa de doação de quentinhas. Procure no seu bairro, na sua cidade, uma igreja e peça ajuda na igreja católica, que as igrejas estão ajudando as pessoas que estão necessitadas. Não deixe de buscar ajuda. Não pense em tirar a vida, seus filhos precisam de você. Bom, Giovana, vamos aqui conversando aqui um pouquinho mais sobre o céu, o inferno e o purgatório. E como você falava, né, a gente sabe, pelo entendimento que a doutrina nos traz, que o inferno, assim como o céu também, não são lugares circunscritos, né? Não são lugares delimitados, né? Uma vez que a gente esteja equilibrado, esteja bem, esteja harmonizado, nós podemos estar vivenciando um céu. Né? Por outro lado, se nós estamos desequilibrados, desarmonizados, em conflito, né? Nós podemos estar vivendo o inferno. E isso depende muito ainda da gente. Então, esse estado, né, do céu e do inferno, segundo o que a doutrina nos traz, ele depende da gente, depende do nosso pensamento, das nossas... Hoje está muito fácil a gente se aproximar do inferno, porque as vibrações que pairam são vibrações muito pesadas, né? As notícias que acontecem, as coisas que nós vemos, e isso faz com que a nossa faixa vibratória ela tenda a ficar num nível muito baixo, o que é ruim, né? Nós somos puxados pelos espíritos que nos acompanham, que são infelizes também, eles procuram se aproximar dessas pessoas para também vivenciar dessa energia, se alimentarem dessa energia. Sim. Porque são espíritos ainda muito ligados à matéria e eles vivem próximo dessas pessoas, né, que se acham infelizes, se acham que a vida é ruim, acham que é mais infeliz do que todo mundo. Então, é um processo que a pessoa tem que lutar tiranicamente contra esses sentimentos, porque a gente deve sempre fazer um exercício de olhar para o outro, né? de ver que há sempre alguém numa situação mais difícil do que a nossa. Então, a gente precisa aprender a valorizar as coisas que nós recebemos de Deus, né? A Juraci fez um comentário aí, sempre ouvi falar que o inferno é aqui mesmo. É o começo, é aquilo que eu falei, quem não constrói o seu céu agora, não começa a construí-lo agora, não vai encontrar ele quando atravessar, vai chegar lá, vai encontrar a perturbação, sempre ouviu falar que o inferno é aqui mesmo. O que a Giovana está falando... eu não gosto... Olha, eu até tenho uma hora... Eu tenho rezado ultimamente a Salve Rainha, porque a Salve Rainha é de Nossa Senhora do Desterro. Nossa Senhora do Desterro é a Nossa Senhora que fez a fuga, né, para o Egito, para salvar, proteger o menino Jesus. E na Salve Rainha fala, né, nesse vale de lágrimas. Eu, pessoalmente, não acho que a Terra seja só um vale de lágrimas. Não. A Terra é um vale de lágrimas, mas é também um jardim. Há muita coisa boa. Hoje eu saí
do meu portão é de ferro, uma mola, muito dura. Eu com um saco de garrafa vazia, a bengala e segurar o portão ao mesmo tempo para passar. E no meu portão tem assim uma pilastrazinha, tinha uma senhora esperando o ônibus, que ali é ponto de ônibus. E tem o lixo fica assim a uns 3 metros distante do meu portão. Aí, quando a moça me viu com aquela dificuldade, com um saco de 5 garrafas de coisa, mata a bengala e tentando o portão não bater, embora eu tivesse com a chave. Ela disse assim, a senhora quer que eu ponha no lixo para a senhora? Aí eu disse, não, querida, obrigada. Essa garrafa aqui eu vou dar para o moço ali, que ele junta para um morador de rua. Eu dou para ele. Aí, quando eu passei perto dela, eu agradeci e disse assim, você agora fez uma ação, né, que faz com que a gente volte a acreditar na humanidade. A gente ainda encontra as pessoas que procuram ajudar aquelas que estão numa dificuldade. Você se ofereceu para levar o lixo para mim. É uma coisa à toa? Não. É um ato de solidariedade, né? Então, são tão pequenas coisas que, às vezes, a pessoa pode fazer que nos reabilita perante as nossas falhas, perante os nossos vícios, né? É o equilíbrio do nosso débito e crédito, né? O nosso crédito vai aumentando, uma coisinha de nada. Aí eu abençoei ela, que ela fosse com Deus, Deus acompanhasse ela. Então, são essas coisinhas que, quando a gente está... Como eu trabalhei quem trabalha em área de saúde e trabalha com o problema dos outros, você vê determinadas coisas e você se esquece que você tem problema. Porque você fica preocupado em apresentar dentro do que a empresa ajuda, né? Há uma estrutura que a empresa tem algumas ajudas. Então, você diz para aquela pessoa, tem essa solução, entendeu? Então, você passa o dia inteiro lidando com os problemas das pessoas e tentando, objetivamente, fazer com que essa pessoa enxergue esse problema como uma situação que ela pode resolver de alguma forma, né? Então, você não pensa nos seus problemas. A gente se esquece dos seus problemas. Então, esse exercício de ver o problema do outro, né? Sempre ter uma explicação mais suave para determinadas coisas. A gente sofre tanto pelo desencarne de uma pessoa querida, né? Aí a gente vê aquele terremoto na televisão, né? A gente sente envergonhado de dizer que é infeliz, né? Sim. Quando a gente olha para o lado, né, a gente vê que os nossos problemas, embora a gente sempre considere os nossos os maiores do mundo, mas nós vamos ver que temos irmãos com problemas que muitas vezes são maiores do que os nossos, né? São problemas que suplantam o que nós temos. Mas essa é a nossa caminhada. A gente tem que entender que cada um de nós tem uma caminhada a seguir, né? Nós, é lógico, podemos e devemos, e somos convidados a dar a mão aos irmãos em dificuldade, mas sabemos que nós não carregaremos a cruz deles. Esse conceito de céu e inferno, que a Terra aqui é o inferno é aqui mesmo, né? Aqui é o inferno e também é o céu. A gente pode ter momentos, né, de muita felicidade, de muita alegria, de muita satisfação, de muita comunicação com espíritos superiores, né, de convivência com pessoas que a gente ama, né? Ver as pessoas progredindo, trabalhando, conseguindo trabalho, né? Então, essa gente precisa ver o lado glorioso. Eu vejo muita coisa bonita
na Terra. Eu gosto da Terra, acho a Terra um planeta lindo. E eu né? gosto. E é lindo, né? Eu passo ali, aqui no nosso bairro, daqui de Ramos, para atravessar para o lado de lá, e a gente passa por ruas que as árvores estão todas floridas. Eu nunca deixo de... Olha que beleza, olha que lindo, olha que lindo. Então, são momentos que a gente vê a beleza da terra, a criação de Deus. Tudo é perfeito, tem coisas perfeitas, tem coisas maravilhosas. Então, a gente não pode ter essa visão. Eu fico incomodada quando eu rezo a Salve Rainha, que eu falo que a terra é um vale de lágrimas. É um vale de lágrimas, mas é também um vale de alegrias e de sorrisos, de momentos de alegria, de prazer, né? Aliás, eu acho que é mais momentos de alegria do que o sofrimento. São momentos, né? Muitas doenças têm cura, muita gente fica doente e se cura, né? Então, as pessoas precisam ver o lado bom da criação. Eu acho o universo, a Terra, a criação de Deus, eu acho tudo muito, muito belo. Estamos chegando ao nosso horário, né? Terminando o nosso estudo de hoje, vamos dar nossa pausa no nosso estudo de hoje. O Luiz está agradecendo a vamos palestra. Agradecer ao Pai a oportunidade por mais esta noite, né? Mais esse encontro. Você já ganhou, já gostou, eu já ganhei o meu crédito. Mais esse encontro nosso, onde pudemos entender um pouquinho melhor essas questões. Nós é que temos, nós construímos, nós somos os nossos construtores. Às vezes a pessoa fala determinadas coisas por falta de conhecimento. A pessoa não tem conhecimento, aí fala determinadas coisas, mas quando vai ou conversa ou vai ler alguma coisa que esclareça, né, aquela definição, a pessoa vai ver que o conceito é equivocado. Hoje vamos fazer a nossa prece ou vamos cantar? Vamos. Vamos cantar? Vamos cantar. Só sei se a voz dá para cantar, né? Então, vamos cantar o agradecimento ao nosso Pai por essa noite, pela oportunidade que estamos tendo nesta encarnação de seguir um pouco mais, aprendendo, nos fortalecendo e resgatando algumas questões nossas do passado, né? Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E vamos seguir com quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala,
ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, em paz para Agradecemos aos irmãos todos. a participação, a presença nessa noite. Lembrando que na Quarta-feira tem um teremos encontro nosso com o estudo. do Livro dos Espíritos, e na sexta-feira não teremos estudo, que é a questão do carnaval. Uma boa noite.